excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Amém. Ó Senhor, mais uma vez buscamos o Teu favor diante da necessidade, ó Deus, que temos de aprender do Senhor. E nos resta, ó Deus, clamar também que o Senhor nos fale, nos instrua, nos ilumine, nos dê um entendimento e nos submeta, Senhor, às Tuas verdades. Porque logo mais, Senhor, nós escolheremos nossos líderes e precisamos, Senhor, estarmos curvados ao Teu querer. E que assim seja, Senhor. Então, que Tua palavra opere em nossos corações, que Teu Espírito nos convença, nos submeta, ó Deus, aos Teus preceitos para a glória do Teu santo nome. Amém. Poder sentarmos. Certo pastor encarregado do treinamento de diáconos, ele telefonou para o gerente de um restaurante e perguntou: quais qualidades vocês procuram num garçom? O gerente então explicou que bons garçons observam as necessidades dos clientes e atendem antes que peçam. Pode parecer, irmãos, estranho comparar diáconos com empregados de um restaurante, mas há uma conexão bíblica. Os primeiros diáconos de Jerusalém, eles foram chamados para servir refeições. Abra comigo em Atos, capítulo de número 6, e veja o que registra Lucas a partir do verso de número 1. Atos capítulo 6, verso de número 1 em diante. Novo Testamento, tá? O livro de Atos. Perto de Malaquias. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A palavra usada, irmãos, pelo apóstolo tem o significado de servir às mesas, e esta palavra é a mesma usada para diácono. Isto é, irmãos, os diáconos, eles são os garçons da igreja. Por outro lado, meus irmãos, enquanto os fregueses dos restaurantes não podem escolher os seus garçons, sendo incumbência exclusiva do proprietário,
A igreja tem a responsabilidade de escolher seus diáconos. Agora, ela não está livre para estabelecer as suas próprias regras. Por isso que Paulo vai estabelecer critérios tanto para o presbiterato quanto para o diaconato. É interessante perceber, irmãos, que os critérios eles são muito semelhantes aos dos presbíteros, pouquíssimas diferenças, resumidas numa vida digna, firmeza doutrinária, família estável. Talvez a única coisa neste texto que pode aparecer ou aparentar certa dificuldade seja o acréscimo das mulheres, levando muitos a pensarem que Paulo está dizendo que a igreja pode ter diaconisas. Contudo, irmãos, a preocupação de Paulo não é somente com os diáconos, mas também com as esposas dos diáconos. Nesse caso, irmãos, o argumento de Paulo vai atingir tanto aqueles que pretendem o diaconato, como também as suas esposas. No mais, vai nos restar somente ouvir o que o Senhor tem a dizer, submissão e comprometimento com a verdade, pois, irmãos, ilustrando com restaurantes, com os garçons, um mau garçom transtorna a vida de um cliente e um péssimo diácono transtorna a vida da igreja. Portanto, irmãos, lembre-se do que Paulo disse: fiel é esta palavra. Ouçamos, irmãos, com seriedade que aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Então, avançando, irmãos, voltemos a lembrar o que Lucas fala no capítulo 6, e o que Lucas está dizendo é que viúvas necessitadas de socorro estavam transtornando a proclamação da palavra e a oração dos pregadores, e que eles tinham que, por vezes, deixar de pregar ou se dedicar ao ensino para atender e assistir essas viúvas. Então, a igreja entendeu, orientada pelo Espírito, que era necessário instituir uma diaconia, servos que assumissem essa responsabilidade, para que o ministério da palavra não fosse prejudicado. E Martinho Lutero, ele comentando esse texto, ele lembra que o ofício do diácono instituído aqui não é o de governar no sentido dos presbíteros, mas um governo que visa servir às necessidades físicas e espirituais das pessoas. Isto é, irmãos, o que está se instituindo em Atos, a partir da revelação de Deus, é um ministério para distribuição de recursos aos pobres, para que os pastores eles pudessem ser aliviados das tarefas, das preocupações temporais concernentes à igreja. Claro, irmãos, que isso não significa ser um cargo inferior. Por vezes, irmãos, por desconhecermos e ignorarmos o que a Escritura fala a respeito do governo de igreja, nós olhamos os presbíteros em outro patamar, como gostam de dizer os flamenguistas, e olhamos os diáconos como uma classe inferior no seio da igreja. Longe disso, irmãos. Os presbíteros, nós vimos, eles são tipo de Cristo no pastoreio. Eles são a supervisão de Cristo no rebanho. Mas é interessante, irmãos, que em Mateus 20 e 28, o Senhor Jesus Cristo diz que veio para servir, e a palavra usada é a mesma para diácono. Isto é, quando Jesus diz, eu vim para servir, ele está dizendo, eu vim para ser diácono. E muitas vezes, irmãos, em Atos, em Marcos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele se apropria do termo diácono para referir-se a si mesmo, como sendo o diácono que serve ao seu povo,
como sendo aquele que assiste o seu povo. Então, qual é a diferença? A diferença é que, se os presbíteros são o olho de Cristo na supervisão do rebanho, os diáconos são os olhos de Cristo no socorro. Os diáconos são os olhos de Cristo no socorro. Enquanto os presbíteros supervisionam, os diáconos socorrem a igreja. Então, na mesma intensidade em que a igreja deve respeitar seus pastores, seus presbíteros devem respeitar aqueles que servem à mesa. Diáconos não são parceiros, diáconos não são empregados, diáconos não são subordinados, mas o governo de Cristo no socorro. Quando você olhar para um diácono, lembre, ali tem um tipo de Cristo no socorro. Que peso, não é? E é por isso, irmãos, que nem todo mundo pode ser diácono. É por isso que tem que ter qualificações. É por isso que deve haver qualificação em cada homem que almeja o diaconato. E aí Paulo vai listar para orientar Timóteo que os homens devem apresentar características para que exerçam esse ofício. Então voltemos, meus irmãos, ao texto de 1 Timóteo. Veja no verso 8 o que Paulo começa a dizer. Do mesmo modo quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos. Irmãos, o termo introdutório aqui de Paulo, é necessário que sejam respeitáveis, ele se assemelha ao irrepreensível dos presbíteros. Aqui, irmãos, conota a ideia de que é alguém digno de devido respeito. O que Paulo está, então, querendo colocar é que aquele que é diácono ou pretende exercer o ofício, ele logo deve enxergar sua função com honra. Se assim fizer, ele terá respeitabilidade. E o que nós devemos entender, então, é que Paulo não está falando de uma respeitabilidade imposta. Ele não impõe respeito. Na realidade, o que acontece, eles são respeitáveis em virtude de um exemplo de uma vida moral ilibada. Então, o que Paulo está querendo chamar a atenção, assim como fez com os presbíteros, tanto os de dentro como os de fora não podem acusar ou não ter o que dizer dos diáconos. E isso é muito importante, irmãos. Diáconos respeitáveis. Geralmente, as empresas, elas não se preocupam com a vida particular dos seus garçons. Elas geralmente contratam e elas querem saber o currículo, as experiências e também que eles cumpram com fidelidade o contrato de trabalho. Paulo está dizendo que os diáconos não podem ser assim. Paulo estabelece que o seu serviço deve condizer com o que ele é, não somente com o que ele faz. Seu serviço pode até ser louvável, mas os membros da igreja, Satanás e os ímpios, têm munição contra a moralidade dele, seu chamado é questionável. Então, o respeito aqui não é imposto, um respeito imposto, mas são homens de vida ilibada, de que ninguém, nem a igreja, nem os de fora, tem o que dizer a respeito deles. Diáconos, candidatos
O que dizem sobre vocês? Vocês que almejam o diaconato. O que dizem de vocês na igreja e por aí? Testemunham em vosso favor? Você é santo, reto, justo? Ou há acusações sérias contra vocês? Com o intuito, então, irmãos, de auxiliar a igreja nesse processo, porque as características, elas endossam essa respeitabilidade. Então, Paulo vai traçar uma linha de características que permeiam esses homens respeitáveis. Que homens assim, que se comportam naturalmente, ou a natureza do seu comportamento fará com que eles se tornem homens respeitáveis. E aí Paulo vai e diz que ele seja um homem de uma só palavra. Originalmente, irmãos, a ideia de alguém que não tenha a língua dupla. Língua dupla. Isto é, seja insincero. No sentido de alguém dizer uma coisa, mas dar a entender outra, ou de alguém que diz uma coisa para uma pessoa, e para outra sobre o mesmo assunto diz outra coisa. Paulo está combatendo isso. Por quê? Porque alguém de língua dupla, geralmente é alguém enganoso, é alguém falso. Ele elogia para um, mas critica para o outro. Diante de uma circunstância, ele tem uma opinião, sobre o mesmo tema em outra, ele muda de opinião. Paulo está dizendo que nós não podemos confiar nesses homens. Tiago, inclusive, descreve língua incontrolada como agente do inferno. Davi, no Salmo 34, chega a dizer: quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem, refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Claro, irmãos, por que isso? Como vocês podem confiar em homens falsos, adentrando em suas casas, conhecendo as vossas necessidades, se eles não são confiáveis? Como é que você pode expor a sua intimidade diante de uma necessidade para homens que não controlam as suas línguas? Paulo está dizendo: esses homens não são confiáveis, por isso não podem exercer o diaconato. Na verdade, todas as expressões, elas apontam que eles se assemelham mais do que o diabo, mais ao diabo do que o ofício de diácono. Porque eles são maliciosos nas palavras. Paulo segue ainda dizendo que não sejam inclinados a muito vinho, e aqui se assemelha aos presbíteros, que alguém que se entrega ao álcool, lembrando como nós explicamos pela manhã na escola dominical, Paulo não está falando que ele não pode tomar vinho, a Escritura não proíbe beber, fique claro. Tanto é que Paulo disse a Timóteo: por causa das suas enfermidades, toma um pouquinho de vinho. A Bíblia sim proíbe embriaguez. E no caso aqui, irmãos, quando fala dado ao vinho, é alguém que é envolvido, é um alcoólatra ativo. Isso para mostrar, irmãos, o descontrole, a falta de domínio. E a pessoa, como nós vimos nos presbíteros, sem o domínio, que vive embriagado, que vive voltado para os seus vícios, não tem capacidade de julgar aquilo que é certo e que é errado. Suas decisões seguirão o mesmo comportamento, serão descontroladas. E um homem desse, Paulo está dizendo, ele não pode socorrer ou não pode liderar a igreja no socorro, porque a tendência é que ele vai levar muitos ao erro. Você, por acaso, irmãos, confiaria num homem desses para lidar com o dinheiro da igreja? Como confiar em alguém desequilibrado? Paulo diz: este homem não pode ser diácono.
Paulo ainda diz que eles não podem ser gananciosos. E aqui, irmãos, a palavra é enfática, é alguém que ama o dinheiro. É um homem de espírito mercenário que está entregue à busca pelas riquezas. É um homem que quer desejadamente, idolatricamente aumentar suas posses, sem se importar com os meios. Pensem em Judas, irmãos, uma figura dessa ganância. No episódio em que Maria quebrou um frasco caro de perfume nos pés de Cristo, Judas mostrou uma preocupação com os pobres. Mas João explica o que estava por trás do coração dele, dizendo: ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Irmãos, um diácono ganancioso, ele vai com toda certeza se apropriar indevidamente do dinheiro da igreja. Convivi com uma situação, irmãos, em que tivemos de disciplinar um diácono porque estava roubando os dízimos da igreja. E aí então ele foi tratado, expulso da igreja, e chegou numa outra igreja como um pobre coitado, dizendo que foi vítima de injustiças da liderança, o acusaram indevidamente. E aí lembro-me bem que ele foi eleito diácono nesta igreja posteriormente. E um dia, não vou dizer o pastor, claro, ele já esteve aqui conosco, almoçando com ele numa conversa particular, eu fiz a seguinte pergunta: pastor, na sua igreja tem sumido dízimos? E ele estava com a cabeça baixa, almoçando, e ele levantou os olhos, olhou para mim e disse: como é que você sabe disso? É porque na sua igreja eu fui eleito diácono tal, e ele saiu de tal igreja por causa disso, e eu participei de todo o processo. E ele disse: pior, reverendo, que todas as vezes que some dinheiro é ele que está na diaconia de plantão. Um homem ganancioso, irmãos, é um dano para as finanças da igreja. Será que temos algum ladrão em nosso meio? Observem os preços do seu comércio, observem os valores dos seus produtos, vejam se superfaturam suas mercadorias, lesando os outros. Isso é um ganancioso, ele não pode ser diácono. Diácono não dizimista é ganancioso, ele não pode ser diácono. Como a igreja pode confiar o dinheiro a homens como esse? Como é? Mas ainda, irmãos, que sejam duras as realidades, não termina aqui. O verso número 9 diz: conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Muito interessante, irmãos, pensar que Paulo não está dizendo aqui que eles devem ensinar, mas que eles devem conservar o ministério da fé, ou o mistério da fé. Vocês devem lembrar bem que quando Paulo usa essa expressão, mistério, ele está falando de uma soma de verdades espirituais que antes estavam ocultas, mas que agora estão sendo reveladas. E a ideia de Paulo, então, não é que os diáconos vão ensinar a igreja, mas a ideia é de que eles conheçam. O que se espera, Paulo está dizendo, é que diáconos conheçam a verdade, porque diáconos ignorantes não podem ser diáconos.
É óbvio, irmãos, é óbvio como ele vai instruir os outros, como ele vai consolar os outros, como ele vai atender e aconselhar aqueles que carecem. E líderes da igreja, irmãos, olhe, observe que coisa maravilhosa que Paulo mostra no capítulo 3, uma coisa que nós muitas vezes ignoramos. Todos os líderes da igreja devem conhecer a verdade. Os presbíteros devem ser aptos para o ensino. E os diáconos, Paulo está dizendo, conservar o ministério da fé. Porque eles vão lidar, irmãos, com demandas que é necessário que eles tratem biblicamente. Logo, irmãos, quando Paulo diz com a consciência limpa, Paulo está chamando uma outra atenção, um outro ponto, é que eles não só conhecem, mas eles vivem aquilo que conhecem. Eles não só compreendem as verdades, mas eles vivem conforme a verdade, por isso que eles têm uma consciência limpa. Eles andam conforme o Evangelho. E o casamento é perfeito, irmãos, porque como podem viver aquilo que eles não conhecem? Como podemos, irmãos, confiar a diaconia a homens ignorantes? Líderes ignorantes não guiam um rebanho no Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Os erros entraram na igreja porque os líderes não protegeram o rebanho das heresias. Paulo disse no capítulo 20 aos presbíteros que o erro iria assaltar a igreja e que eles deveriam pastorear a igreja. Eles falharam. E Paulo tem que enviar Timóteo à igreja de Éfeso para tratar com os falsos mestres inseridos na igreja. Da mesma forma, irmãos, os diáconos se somam aos presbíteros na preservação da verdade. Então, como podemos confiar em líderes que são ignorantes? Pior, irmãos, louvam a ignorância. Para que estudar teologia? Para que estudar? Isso é estudar livro. Cuidado com esses homens. Isso é uma porta para o erro. Cuidado com esses homens. Isso é uma porta para o erro. Ignorantes, irmãos, é um solo fértil para a heresia. Cuidado. Paulo está dizendo que eles não podem ser diáconos. E também Paulo diz que a vida dele vem a condizer com a verdade. Eles têm uma consciência limpa. Eu não tenho somente olhar para a sua teologia, porque às vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes, nós olhamos para os tagarelas. Lembra do personagem de Jambânia? Que era aquele homem que tinha doutrina na língua, um conhecimento teológico, mas a vida dele era um caos moral. Por vezes, irmãos, tem homens que são tagarelas, são mestres, conhecem teologia, sabem de todo, de Berkoff, de Bavinck, de Turretini, de Lutero, dos puritanos. A vida dele é um caos moral. Paulo está dizendo, não pode ser diácono. Ele não tem que somente ser bom em teologia, ele tem que ter uma vida digna, que ande conforme o Evangelho. Porque senão, só teologia não significa que ele é vocacionado para o diaconato. E preocupado com isso, irmãos, Paulo chega ao verso número 10. Também estes devem ser primeiramente experimentados e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato.
O que Paulo diz aos presbíteros também diz para os diáconos: não deve ser eleito nenhum neófito. Esses homens devem ser provados, devem ser testados. Ou seja, irmãos, a igreja deve analisar e observar se esses homens estão dentro dos padrões bíblicos. O que Paulo está dizendo não é vamos aplicar uma prova para testar o conhecimento deles, ou vamos dar uma tarefa a esses homens para ver se eles desenrolam, e a partir disso vocês avaliam se eles são diáconos ou não. Paulo está dizendo: testem eles, observem eles, olhe para que esses homens sejam aprovados. Ele deve dar testemunho, ele deve dar provas. Lembre-se daquilo que dissemos pela manhã a respeito dos presbíteros. Nós não vocacionamos, nós simplesmente reconhecemos vocações. Não é a igreja que determina quem é vocacionado, ela reconhece vocações. Então Paulo está dizendo: testem ele, observem, analisem, sejam criteriosos para ver se eles de fato são chamados para isso. E se eles exercerem ou se mostrarem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Mas agora, irmãos, o que nós devemos pensar em breve tempo, é que muitas vezes nós caímos no erro. Eu já ouvi isso muito por aí. Vamos dar um cargo de diácono a ele para ver se ele é de fato alguém que pode, talvez ele seja útil neste ofício. Vamos dar a ele a oportunidade dele ser um diácono, ou até mesmo um presbítero. Quem sabe, talvez tenha ali um potencial. E nós começamos a colocar o ofício como sendo um palanque de testes, de averiguação para um possível ou não vocacionado. Nós não transformamos ninguém em diácono nem em presbítero. Nós reconhecemos o que eles já são. Por isso Paulo diz: avaliem para que eles sejam aprovados. E aí então, irmãos, Paulo rompe com o argumento e volta para as esposas. Veja o verso número 11. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. É interessante, irmãos, porque alguns estudiosos dizem que com esse argumento aqui, Paulo não só atinge os diáconos, mas atinge também os presbíteros. Alguns estudiosos dizem que a preocupação de Paulo aqui em interromper é não somente chamar a atenção dos diáconos, mas também chamar a atenção dos presbíteros quanto às suas mulheres. E, irmãos, é importante entendermos esse argumento, porque quando você escolhe um vocacionado, você escolhe o pacote todo. Quando você escolhe um homem, você também está ali escolhendo, em certo sentido, entre aspas, a esposa dele, que o auxiliará nesse trabalho. E Paulo está preocupado com isso, irmãos, concernente aqui, então, aos diáconos. Porque, da mesma forma que os diáconos, as suas esposas devem ter bom testemunho, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Paulo diz que elas não podem ter a língua maliciosa, maldizentes, elas não podem ser um diabinho na igreja. Você pode confiar numa mulher fofoqueira? Aí observe que Paulo fala do diácono de língua dupla,
e agora fala da mulher do diácono maldizente. Imagine um diácono fofoqueiro e sua esposa fofoqueira. Não abra sua casa para esse casal. Não confiem em diáconos, não escolham diáconos que suas esposas são linguarudas, fofoqueiras. Ah, pastor, mas ele serve muito bem, é um amor de pessoa, a esposa dele é um diabinho, eu sei, é uma linguaruda, é uma fofoqueira. Paulo está dizendo, é inapto para o diaconato. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes o diácono ele vai precisar da esposa para certas visitas, para certos socorros. Aí ela vai entrar na sua casa, ela vai ver a sua vida e vai dizer para os outros. Ela vai semear a discórdia, porque o interesse dela é parecer mais com Satanás do que com Cristo. Será que temos esposas de diáconos aqui linguarudas? Será que tem alguma esposa aqui de diácono conhecida como fofoqueira? Fala que cria calo na língua? Cuidado, irmãos, para vocês não escolherem um problema para a igreja, porque Paulo está exigindo isso, e automaticamente que elas sejam moderadas, equilibradas, crentes fiéis. As esposas dos diáconos são crentes, vocês enxergam mulheres piedosas? A esposa do diácono tal, que mulher piedosa, que mulher crente. Eu olho para aquela mulher e eu vejo Cristo. Eu fico com vontade de ser mais crente. Ou é assim? Cuidado com uma fulana, viu? Fofoqueira. Cuidado com a irmã fulana, viu? Fala demais. Paulo está dizendo, quem tem esposa assim não pode ser diácono. E aí ele segue no verso número 12, dizendo, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. O mesmo princípio, irmãos, dos presbíteros. É um homem puro sexualmente, é um homem modesto, é líder do seu lar, é ele que governa a sua casa, mantém os seus filhos sob disciplina. Os seus filhos são rebeldes, indisciplinados, insubmissos. Paulo diz, esse homem tem um problema de governo em casa. Ele não pode governar a igreja. Ele não pode ser diácono. Ele não pode liderar a igreja de Cristo. Porque, irmãos, um diácono que tem dificuldades, ou um homem que tem dificuldades de governar o seu lar, como ele vai cuidar dos necessitados da igreja se ele nem cuida do seu lar? Você confiaria o governo da igreja a um homem que não consegue nem ordenar esposa e filhos? Você confiaria o governo da igreja a um homem que não consegue domar os seus filhos? Paulo diz, não, ele não pode ser o governo da igreja. Você confiaria um homem que é impuro sexualmente, que tem problemas sexuais, para ele entrar na sua casa, orar por você, por suas filhas, por sua esposa? Paulo diz que esses homens não exerçam o diaconato. E aí então, irmãos, a gente vê uma lista dessa e diz, mais uma vez, isso é desestimulante. E automaticamente isso gera um peso sobre o ofício. Contudo, irmãos,
Paulo vai dizer que quem almeja, quem é diácono fiel, grande será a graça derramada. Veja o verso número 13, encerrando assim, ou 12, melhor dizendo, 13, encerrando assim os itens de Paulo. Pois os que desempenharem bem um diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, que o homem que desempenha essa função com fidelidade, os diáconos responsáveis, Paulo está dizendo, receberão a devida recompensa. E a primeira, irmão, será uma excelente posição. E aqui a palavra grega pode significar um passo, degrau, e isso gera muita confusão, porque tem muita gente que pensa que o ministério é uma escadinha. Eu primeiro, para ser presbítero, tenho que ser diácono. Então, todo presbítero um dia foi diácono. Entenda, igreja, a pessoa não pode ter dois ofícios ao mesmo instante. Se um dia ele foi diácono e hoje é presbítero, ou ele não é presbítero e sempre foi um diácono, ou ele nunca foi diácono e realmente é um presbítero. Ele não pode ter dois ofícios, ele não pode ter sido chamado para dois ofícios. E muitas vezes nós vemos isso. O cara que é presbítero, ele já foi diácono. Ou ele é presbítero, ou ele é diácono. Então Paulo não está dizendo aqui que é uma escadinha. Ele começa como diácono, aí, rapaz, foi muito bem, chegou a hora de exaltá-lo. Vamos indicar ele para o presbiterato. Não é isso que Paulo está dizendo, não. O conceito aqui, irmãos, é posição espiritual. É alguém que tem uma posição de honra aos olhos de Deus e da igreja. É alguém que, ao exercer o diaconato, cresce espiritualmente em posição diante de Deus e da igreja. É alguém que avança espiritualmente, é alguém que progride com ousadia na fé em Cristo Jesus. E a palavra aqui, irmãos, traz a ideia de é alguém que é abençoado por Deus e enriquecido espiritualmente e vai progredindo na fé em Cristo na medida que exerce o diaconato. Em outras palavras, irmãos, não é somente uma honra terrena, mas é uma glória celestial. Poderíamos, numa frase, resumir: na medida em que servem, mais de Cristo terão. Na medida em que servem, mais de Cristo terão. E assim, então, irmãos, Paulo encerra essa estrutura do capítulo 3, tratando sobre presbíteros, diáconos e esposas. Irmãos, nós estamos diante de uma assembleia extraordinária para eleger presbítero e diácono, e nós não podemos nos esquivar destas verdades, porque fiel é esta palavra. Nós não podemos pensar que vamos votar irresponsavelmente, sem pensar em cada critério. Porque, irmãos, nós estamos lidando com coisas espirituais e não coisas carnais. Por isso, irmãos, caminhando para a conclusão, deixe-me dizê-los que, em primeiro lugar, serviço atencioso e antecipatório, assim como os bons garçons que observam e atendem às necessidades dos clientes, até mesmo que sejam, antes mesmo, na verdade, que sejam expressas, Cristo espera que estes homens socorram o seu povo e estejam atentos às necessidades físicas e espirituais da congregação. Porque eles são o socorro de Cristo. Quando, irmãos, ovelhas padecem em suas necessidades,
é porque ali, naquela igreja, os diáconos não estão sendo o governo de Cristo. Segundo, irmãos, critérios aqui de seleção rigorosos. Um restaurante, ele faz uma seleção, olha o currículo. Paulo está dizendo, na igreja, aqueles que servem à mesa também devem ter critérios, devem estar claros, devem ser rigorosos, baseados em uma vida digna, firmeza doutrinária, estabilidade familiar. Isso mostra, irmãos, e nos exorta, porque muitas vezes nós escolhemos os líderes porque é nossa família. Nós escolhemos os oficiais da igreja porque são nossos parentes, porque temos algum grau de afinidade, ou como chegamos para as pessoas, você quer ser? Quero, eu acho que eu quero ser, então você vai ser. Paulo diz, não, eles têm que atender os requisitos, e antes de tudo, eles têm que ser vocacionados. Terceiro, não só os presbíteros representam Cristo, mas os diáconos. Quando Cristo ou quando a diaconia socorre o necessitado, é Cristo socorrendo o seu povo. Quando o diácono estende o socorro, é Cristo estendendo a sua mão. É Cristo visitando o seu povo. Eu sempre instruo os diáconos dizendo, quando entregarem alguma coisa, socorrerem, digam, não é a igreja de Parque Dourado, é Cristo vos socorre. Não só os presbíteros representam Cristo, irmãos. Os diáconos também. Cristo se intitulou o diácono da igreja. Quarto, compromisso com a verdade e a ética. Nós, muitas vezes, exigimos tantos dos presbíteros que eles leiam, que eles conheçam. Paulo está dizendo, diáconos também devem estar comprometidos com a verdade. Isso significa firmeza doutrinária. Isso significa pensar biblicamente. Isso significa que ele não fica cortejando marxismo, petismo, lulismo. Ele tem uma mente bíblica, ele tem uma orientação bíblica, ele tem uma visão bíblica, ele é eticamente bíblico, ele evita comportamentos hipócritas, gananciosos, desonestos. Ele não só crê na verdade, mas ele vive a verdade. A pior coisa que tem, irmãos, numa igreja é um diácono petista. É alguém que está posto para socorrer os pobres, mas ele defende uma ideologia que rouba os pobres. Ele defende um ladrão, um bandido. Aí eu estou na igreja para socorrer os pobres. Vai te converter, demônio. Por fim, irmãos, testemunho integral. Tanto os diáconos quanto as suas esposas devem ser exemplos de fé e moderação dentro e fora da igreja, demonstrando integridade moral, equilíbrio emocional, liderança em seus lares, a fim de fortalecer o testemunho e a credibilidade do ministério diaconal. Eu finalizo, irmãos, dizendo o seguinte: não ouse pensar que aqui é um restaurante. Aqui é a igreja de Cristo. E o governo tem que ser de Cristo. Que isso esteja sobre os nossos ombros. Que Cristo, em nome de Deus,
julgue vocês, caso vocês não atentem para as palavras eternas e escolham conforme os preceitos carnais. Que Cristo vos julgue, caso vocês não se submetam à verdade de Deus. Obrigado, Senhor, por tuas verdades e que tuas palavras permaneçam em nós, Senhor, nos guiando com obediência e venhamos a nos curvar, ó Deus, aos teus preceitos. Que a tua lei nos alimente, Senhor, e seja a voz que precisamos, que nos orienta em nome de Cristo. Amém.